Sejam bem-vindos ao canal Mateus 17. Eu me chamo João e quero compartilhar com vocês as riquezas espirituais da Palavra de Deus. Eu gostaria de começar com Jeremias 17:5, que diz assim: Maldito é o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Em primeiro lugar, nós precisamos entender o que o Senhor está querendo dizer nesse versículo. Deus não está querendo dizer que o homem que confia no Senhor é bendito e que o homem que confia no homem é maldito. Não é isso que Deus está dizendo. As palavras e os atos e os mandamentos e os ensinamentos do Senhor não se contradizem. Quando Deus disse em Gênesis 1:26, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, Deus assim o fez. E se nós somos a imagem e semelhança de Deus, como nós seremos malditos? Não faz sentido. Na verdade, o que o Senhor quer dizer é que o homem ou a mulher sem Deus estão embaixo de maldição espiritual, ou seja, eles estão impedidos de receber ou alcançar as bênçãos espirituais de Deus. Deus, ele não habita em um coração onde não há temor dele, onde ele não é o Senhor, onde não há fé, onde não há confiança em que ele é fiel para cumprir as suas promessas. O povo de Israel estava querendo fazer aliança com outros reinos, tirando a sua confiança de Deus e colocando a confiança na força e na proteção humana para os livrar de seus inimigos. Verso 6: Pois será como arbusto no deserto, e não verá quando o bem chegar. Porém, habitará nos lugares secos do deserto, em uma terra salgada e não habitada. Isso quer dizer que quando a pessoa está embaixo de maldição espiritual, é como se ela estivesse em um deserto, sem rumo e sem direção, sem água, sem alimento, no sol escaldante durante o dia e no frio intenso durante a noite, vivendo em uma terra infértil. E quando nós depositamos a nossa confiança nos ensinos que provém do homem, por mais que tenha aparência de santidade ou espiritualidade, ou que pareça nos remeter à adoração a Deus, através de preceitos ou ensinamentos que não estão de acordo com a palavra de Deus, é como estar caminhando em direção ao nada, andando em círculos sem perceber o que se passa ao nosso redor. E aí acabamos vivendo a nossa vida espiritual em um círculo vicioso, onde acabamos voltando sempre ao lugar onde tudo começou. Esse é um dos artifícios que Satanás usa para cirandar as pessoas, fazendo com que elas escolham o caminho largo que leva à condenação em detrimento do caminho estreito que leva à salvação. Isso tira a visão das pessoas dos caminhos da verdade, que é a busca pelo Deus verdadeiro, que é o nosso Deus Criador. O verdadeiro Deus guiou o povo de Israel no deserto durante 40 anos, cuidando deles e os guardando de dia e também de noite. Nos caminhos do Senhor nunca haverá trevas, seus caminhos são retos, santos e conduzem à salvação eterna. No versículo 7 e no versículo 8 diz assim: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Esses dois extremos entre bênção e maldição opõem-se um ao outro. São caminhos distintos, cada um seguindo em direções opostas. Isso quer dizer que essas escolhas podem significar a diferença entre a condenação e a salvação. Estar na presença de Deus ou estar sem a sua presença, andar na luz ou andar nas trevas, estar nas mãos de Deus ou nas garras de Satanás, guardar os mandamentos de Deus e seus ensinamentos ou ignorá-los e seguir sem eles, confiar na proteção divina
ou viver a vida sem a proteção de Deus? São escolhas que nós temos que fazer. Confiar em Deus e crer em seus mandamentos é crer que Ele é fiel para nos guardar das investidas do mal, crer que nos livrará das ciladas e das armadilhas que o diabo lança sobre nós para nos derrubar e nos tirar dos seus caminhos e nos fazer apostatar da fé e fazer com que percamos a salvação. Em João 10, versículo 10, Jesus diz: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Esse ladrão, ao qual Jesus faz referências pesadas e sérias, é o próprio diabo. E o seu principal objetivo é o de enganar as pessoas, sejam crentes ou não. Satanás odeia tudo o que remete a Deus, seja a nossa imagem e semelhança com Deus, seja louvor, adoração, seja culto, seja orações, seja comunhão, seja ministração, seja pregação, seja reunião, congresso, seja 2 ou 3 reunidos em o nome do Senhor Jesus, seja toda demonstração de temor ou de devoção ou de invocação do nome de Jesus com cantos ou brados de louvor. Em Deuteronômio 11:26, a palavra do verdadeiro Deus diz: eis que hoje coloco diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes dos seus caminhos, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Avançando um pouquinho, Deuteronômio 30, versículo 19, diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Deus, ele deixa bem claro para nós, que as nossas escolhas vão definir quem realmente nós somos em Cristo Jesus, a quem verdadeiramente nós tememos, Então, as palavras do Senhor, elas sempre vão nos dar a direção para seguirmos os seus caminhos, mas Ele sempre vai dar o livre-arbítrio para que nós possamos fazer as nossas escolhas. O Senhor Jesus faz claras referências às bênçãos e às maldições decorrentes das escolhas certas e também das escolhas erradas. Em Lucas 18, versículo 10 a 14, Jesus diz: 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu orava, se exaltando, fazendo segregação, fazendo acusações e juízos contra o publicano, humilhando-o, e orava com orgulho e soberba. O publicano orava arrependido e clamava pela misericórdia de Deus. E aí Jesus disse: aquele que se humilhou em sua oração foi quem Deus justificou. E em Mateus 25, 1 a 13, Jesus diz que as virgens prudentes foram as que entraram com o noivo para as bodas. Em Mateus 22, versículo 1 a 14, Jesus diz que o homem que não estava com vestes nupciais foi lançado nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes. Em Marcos 12, versículos 1 a 12, Jesus diz que os lavradores malvados seriam destruídos e perderiam a salvação. Em Mateus 21, versículos 28 a 32, Jesus diz que o filho que escolheu fazer a vontade do Pai foi aquele que se arrependeu, por isso foi salvo. E em Marcos 10, 17 e 31, Jesus disse ao jovem rico que ele iria perder a salvação por causa do amor às riquezas. O que tem em comum em todas as passagens é que essas pessoas escolheram viver debaixo de maldição espiritual e não conseguiram enxergar a situação com clareza. O diabo,
ele tem, né, essa capacidade. Ele consegue cegar os olhos e os entendimentos das pessoas, a ponto de elas não conseguirem discernir o mal do bem, a luz das trevas, a salvação da condenação. Algumas chegam até mesmo a acreditar que estão fazendo a vontade de Deus. Em João 16, versículos 2 e 3, Jesus diz aos seus discípulos que qualquer pessoa que os matasse acreditariam que estavam prestando culto a Deus. Foi isso que aconteceu com os fariseus quando tramaram a morte do Senhor Jesus. Eles acreditavam estar fazendo a vontade de Deus. Eu gostaria de encerrar com Mateus 25, 34, que diz assim, o Senhor Jesus falando ali sobre a vida eterna e a condenação eterna. Então ele diz assim: então dirá o rei aos que estão à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E no verso 41 ele diz assim: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Fiquem na graça, na paz e na misericórdia do Senhor Jesus.